Salve, meus queridos, tudo bom? Professor Paulo, de Matemática, vim aqui para te dar mais uma diquinha hoje sobre matemática básica, uma regrinha de 3, tá bom? Uma regrinha de 3 simples, não vamos chegar na composta ainda, beleza? Vem comigo, vamos ver o que é a regra de 3 aqui pra gente, tá? Bom, gente, primeiro de tudo, eu quero te falar o seguinte, né? Na regra de 3, a gente faz uma proporção entre grandezas, né? Então, para a gente conseguir fazer uma regra de 3, a gente precisa ter duas grandezas, tá bom? E aí essas grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá bom? E aí quem é que determina se ela é inversamente ou diretamente? Bom, quem determina é o problema, mas a gente tem que interpretar como é que ela está se comportando naquele determinado problema, tá bom? Eu vou te botar um exemplo agora de como é que isso poderia acontecer, tá? Então olha só, um exemplo clássico. A gente vai aqui, ó, relacionar velocidade, beleza? Velocidade que a gente vai colocar quilômetros por hora. E a gente vai relacionar a velocidade com o tempo. Beleza? O tempo dado aqui em horas, obviamente. Beleza? Deixa eu trocar aqui a nossa cor. Ok. Gente, vamos fazer o seguinte. A gente vai viajar daqui de Boa Vista lá para o Bonfim. Tá bom? Daqui de Boa Vista lá para o Bonfim. Bonfim é um município daqui de Roraima, né? Então vamos lá. Olha só. Se eu for a 120 km por hora, então eu tenho a velocidade de 120 km por hora, eu chego no Bonfim, sei lá, não vou botar aqui uma escala exata, tá bom, gente? Mas vamos dizer aqui que chega em 2 horas. Beleza? 2 horas. Aí, pensando bem, né? Eu falei, pô, 2 horas, não sei se eu quero chegar em 2 horas. Aí eu falei assim, cara, se eu for 120, eu chego em 2 horas, né? E se eu for a 150? O que acontece com o meu tempo? Como é que eu vou conseguir relacionar essa velocidade com esse tempo? Então, olha só. A 120, eu chego em 2 horas. Em 150, em quantas horas eu chegarei? Beleza, professor? Onde o senhor quer chegar, né? Gente, nesse primeiro exemplo, eu só quero te ensinar a você conseguir determinar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Então, olha só, presta atenção. Eu não aumentei a minha velocidade? Eu aumentei minha velocidade, ó. De 120 ela foi para 150, então eu aumentei. Botei a minha setinha para cima. Eu aumentei a velocidade. Vamos pensar. Se a 120 eu chego em 2 horas, em 150 eu vou fazer esse tempo ser mais longo ou esse tempo ser mais curto? Pô, se eu vou mais rápido, eu vou chegar mais rápido. Então, se eu aumento a minha velocidade, eu diminuo o meu tempo. Perfeito? Notem que as setinhas estão no sentido contrário. A minha primeira setinha, ela subiu porque a velocidade aumentou. Minha segunda setinha, ela desceu porque eu sei que o meu tempo vai diminuir. Se as setinhas estiverem no sentido contrário, essas grandezas elas são inversamente proporcionais, tá bom? Professor, e se as setinhas estivessem apontadas para o mesmo sentido? Para cima ou para baixo? Pô, gente, se elas contrárias são inversamente proporcionais, se elas estivessem apontadas para o mesmo sentido, elas seriam diretamente proporcionais, tá bom? Nesse primeiro momento, só quero que você entenda quando que elas são diretamente, quando que elas são inversamente. Nesse caso aqui, você entendeu que elas são inversamente? Porque quando eu aumento a velocidade, o meu tempo diminui. Perfeito? Agora, eu vou te ensinar a calcular a nossa regrinha de 3, fazer a nossa proporção, tá bom? E aí a gente vai fazer isso dentro do nosso exercíciozinho, tá? E aí eu vou fazendo passo a passo para você conseguir me acompanhar. Então, vamos lá, vamos para o nosso exercício. Olha só, questão 1. Um operário faz em 3 dias uma obra cujo coeficiente de dificuldade é 1,2.
quantos dias este operário levará para fazer outra obra com coeficiente de dificuldade 0,8? Opa, espera lá. Então, quais são as nossas grandezas? Eu tenho a grandeza tempo, que está dando em dias, né? Eu vou botar aqui um D de dias, tá bom? E eu tenho também a minha grandeza dificuldade. Minha grandeza dificuldade. Vou botar assim, tá? Dificuldade. Tá bom? Perfeito. Ok. Beleza, o que eu vou fazer agora? Vou completar a minha tabela. Olha só. Em 3 dias, eu faço uma obra de 1,2 de dificuldade. Quantos dias, ou seja, aqui um X, ó, em quantos dias, que eu quero saber o tempo que eu vou fazer, eu vou levar para fazer uma outra obra com coeficiente de 0,8. 0,8. Opa, vamos pensar. Agora eu sou um mestre de obra, vamos pensar. Eu diminuí a dificuldade da minha obra. Se eu diminuir a dificuldade da minha obra, o tempo que eu vou levar nessa obra vai ser maior ou vai ser menor? Cara, eu diminuí o meu trabalho, eu diminuí a dificuldade. Se eu diminuir o trabalho, diminuir a dificuldade, o tempo também vai diminuir, não é? Então, se eu diminuo a dificuldade, eu também diminuo o tempo. Então, essas grandezas, ó, gente, as duas setinhas, elas estão apontadas para baixo. O que eu faço quando as setinhas estão apontadas para baixo? Exatamente. Elas são diretamente proporcional. E se elas são diretamente proporcional, o que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado. Assim, ó. Esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Então, vamos fazer esse cálculo, né? Permita eu mudar de cor aqui. Botar um vermelho. Vermelho não. Botar um azulzinho. Olha só como é que ficaria. Ficaria, então, 3 vezes 0,8. Isso aqui tem que ser igual a 1,2 vezes x. Tudo bem? Ó, esse vezes esse tem que ser igual a esse vezes esse. Ok, multipliquei cruzado. 3 vezes 0,8, vamos fazer isso aqui, ó. 3 vezes 8, 24, sobe 2. 3 vezes 0, 0. Com o 2 que subiu, 2,4. Isso aqui é igual a 1,2 vezes x. Gente, esse 1,2 aqui, ó, ele está multiplicando x. Quando eu jogo ele para o outro lado, ele vai passar o quê? Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, o que a gente vai ter é o seguinte. A gente vai ter que x é igual a 2,4 dividido por 1,2. Logo, eu acho que o meu x vai dar exatamente 2,4 dividido para 1,2, gente, vai dar 2. Aqui foi, ó. Então, olha só. Quando a minha obra tem dificuldade 1,2, eu gasto 3 dias. Quando a minha dificuldade é 0,8, minha obra eu vou terminar em 2 dias que eu acabei de encontrar. Diminuir a dificuldade, diminuir também o número de tempo. Alternativa letra D de dado. Então, só recapitulando, olha só. Quando as grandezas forem diretamente, vou até colocar aqui, diretamente. Quando as grandezas forem diretamente proporcionais, você multiplica cruzado. Por favor, anota essa parte. Diretamente, multiplica cruzado. Bora para o próximo exemplo. Vamos lá. Para percorrer a distância entre duas cidades, um avião gasta 3 horas a 400 km por hora. Se quiser reduzir o tempo gasto para 2/3, qual deverá ser sua velocidade, né? Qual deverá ser a sua nova velocidade? Então, olha só, vamos ver aqui quais são as grandezas que a gente tem. A gente tem a grandeza... Opa, peraí, deixa eu descer isso aqui. Olha só, a gente tem a grandeza velocidade. E a gente também tem a grandeza tempo, que é dado em horas, né? Tempo que é dado em horas. Beleza. Então vamos anotar o que ele está falando para a gente.
Ele disse que este avião, a 400 km por hora, que é a velocidade, chega na outra cidade em 3 horas. Essa viagem ele faz em 3 horas. Se ele quiser reduzir o tempo gastos para 2/3, qual deverá ser a sua velocidade? Beleza, gente? Ele quer reduzir o tempo gasto para 2/3, tá? Gente, qual é o tempo dele? O tempo dele é 3 horas, né? Eu quero reduzir 2/3, eu quero reduzir para 2/3. Cara, 2/3 de 3 é o quê? É você pegar o 3 e multiplicar por 2/3. Esse 3 corta com esse 3 e eu acabo de encontrar que vai dar 2. Então o teu novo tempo tem que ser 2, beleza? Você reduziu o seu tempo, que era de 3 horas, para 2/3. 2/3 de 3, que a gente acabou de calcular, é 2. Então, qual vai ser a velocidade para o seu tempo ser de 2 horas? Cara, se você diminuiu o seu tempo, você vai mais rápido ou você vai mais devagar? Você vai mais rápido, você acelera. Então, se você diminui o tempo, você aumenta a sua velocidade. Deixa eu colocar essa setinha melhor. Você aumenta a sua velocidade. Notem que as setinhas elas estão no sentido contrário. Uma está para cima, outra está para baixo. O que que eu faço? O que que eu digo? Essas grandezas elas são inversamente. Vou anotar aqui em cima, ó. Inversamente. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. Gente, lembra na questão anterior? Quando as grandezas eram diretamente, o que a gente fazia? Multiplicava cruzado. Se as grandezas forem inversamente, galera, o que você vai fazer? Você vai multiplicar em paralelo aqui, ó. Beleza? Notem a diferença. Diretamente, questão anterior, multiplicava cruzado. Inversamente, o que a gente faz? Multiplica paralelo. Perfeito? Então vai ficar como, ó? Vai ficar assim. Deixa eu trocar de cor, né, para não confundir. Vou botar aqui voltar para o amarelo. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 400 vezes 3 tem que ser igual a x vezes 2. 400 vezes 3, 1.200. Isso aqui é igual a x vezes 2. Esse 2 que está multiplicando, jogo ele para o outro lado, dividindo. Então eu tenho que x é igual a 1.200 dividido por 2. X, então, é igual a 1.200 dividido por 2, 600. Aqui, matei a questão. Acabou, gente. Então, eu aumentei a minha velocidade para chegar mais rápido. Beleza? Então, para chegar em 3 horas, eu faço numa velocidade de 400 km por hora. Para chegar mais rápido, eu tenho que aumentar a minha velocidade para 600 km por hora para chegar em 2 horas. Alternativa letra D de dado. Perfeito? Então, bora recapitular. Grandezas diretamente proporcional, quando as setinhas estão no mesmo sentido. Multiplica cruzado. Grandezas inversamente proporcionais, quando as setinhas estão em sentidos contrários. Setinha no sentido contrário, multiplica em paralelo. Perfeito? Bora para a nossa terceira e última questão, para ver se você realmente conseguiu compreender. Deixa eu terminar isso aqui. Beleza? Dá um pause. Pausou? Beleza. Tenta resolver sozinho, rapidinho, e vê se você consegue, tá? Enquanto eu sei que você pausou, você já resolveu, e agora eu vou ver se você acertou essa questão, tá bom? Vamos lá. Deixa eu subir isso aqui. Um fazendeiro tem 25 porcos e alimento suficiente para sustentá-los por 16 dias. Tendo recebido mais 15 porcos, quantos dias ele alimentará os porcos sem ter que diminuir a ração? Beleza? Então, quais são as nossas grandezas? Nossas grandezas aqui são número de porcos,
E a outra grandeza é dias, né? Dias. Beleza. Ele disse pra gente o seguinte, ele disse que quando eu tenho 25 porcos, eu alimento esses 25 porcos durante 16 dias. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas aí o que aconteceu? Ele recebeu mais 15 porcos. Tá bom, ele recebeu mais 15. Ele tinha 25, ele recebeu mais 15. 25 com mais 15 vai dar exatamente quanto? Exatamente 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, exatamente. Então, ele agora tem 40 porcos. Quantos dias ele alimentará os porcos sem ter que diminuir a ração? Então, quantos dias é o que ele quer saber. Gente, bora pensar. O que aconteceu com o número de porcos? Eu aumentei o número de porcos. Então, setinha para cima. Eu aumentei o número de porcos. Cara, se eu aumentei o número de bocas para comer a ração, aumentei o número de bocas, essa ração, ela vai durar mais ou ela vai durar menos? Logicamente que ela vai durar menos. Se eu aumentei o número de bocas, mais gente vai estar com fome, mais porco vai estar com fome, mais rápido vai a minha ração. Então, se eu aumento o número de porcos, o número de dias tem que diminuir. Se as setinhas elas estão em sentidos contrários, beleza, elas estão em sentidos contrários, elas são inversamente proporcionais. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Se as grandezas são inversamente proporcionais, como é que eu multiplico? Em paralelo. Multiplica em paralelo. E agora aqui vamos desenrolar, né? Vamos fazer matemáticazinha agora. 25 vezes 16 é igual a 40 vezes x. Tudo bem? Ok. Cara, eu sou meio preguiçoso para calcular, tá? Então eu sempre simplifico o máximo que eu posso, tá bom? Vamos fazer o seguinte, ó, eu não vou resolver essa multiplicação, eu vou pegar o 40 que está multiplicando e vou jogar dividindo. Então vai ficar assim, ó, 25 vezes 16 dividido por 40. Isso aqui é igual a x. Galera, esse 25 sobre 40 aqui, tá? Eu não posso simplificar eles dois? Simplificar por quanto, professor? Por 5. Aqui, ó. Se eu simplifico por 5 em cima e embaixo, o que eu vou ter? 25 dividido por 5? 5. Vezes 16. Dividido por 40 dividido por 5? 8. Isso aqui é igual a x. Gente, quanto que é 16 dividido por 8? 2, exatamente. Agora aqui, ó, x então vai ser 5 vezes 2, x é igual a 10. Acabei de descobrir, então, que quando eu aumento o número de bocas para 40 porcos, a minha ração ela diminui o tempo, né, que ela vai durar, ela só vai durar, que eu acabei de encontrar aqui, 10 dias, né? Alternativa letra A, de a melhor de todas. Tá bom, gente? Galera, olha só. Só um pequeno detalhe. Cara, essa divisão aqui, ó, essa simplificação, esse cálculo que eu fiz no final, como eu falei para você, é porque eu sou preguiçoso e eu sempre gosto de simplificar a minha vida. Você pode multiplicar e depois dividir, tá tudo bem, tá bom? Mas assim, simplificar melhora muito o seu cálculo, né? Melhora muito o tempo da prova que você vai fazer também. Beleza? Espero que você tenha entendido regra de 3, principalmente a parte do diretamente e inversamente proporcional, porque se você entende essa parte, a parte do cálculo ela é mais tranquila, tá bom? Qualquer dúvida, coloca no comentário que a gente vai tentar sanar a sua dúvida, tá? Compartilha, curte, se inscreve no canal, coloca aí o sininho, ativa o sininho, e é isso aí, cara. Até a próxima!